Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Fernando, o seu professor de História, que vai te ajudar a gabaritar as questões de História dos concursos para carreiras policiais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos abordar a economia da República Oligárquica do Café. Vale salientar que na nossa aula nós vamos ler a nossa questão da VUNESP, depois nós vamos para um pouco de teoria para você memorizar os contextos mais cobrados pela VUNESP nos concursos para as carreiras policiais. Perfeito? Então é isso aí. Vamos que vamos. Economia da República Oligárquica, o café. Olha a nossa questão. Vamos para a nossa questão. Caneta preta. Até o início do século XX, o transporte dessa mercadoria era realizado principalmente por tropeiros que cruzavam o Caminho Novo. Esse transporte se apresentava como um forte ponto de inflexão em relação aos interesses das elites agrárias em expandir as suas fronteiras para regiões cada vez mais distantes das nossas zonas portuárias. A viabilidade de expandir a oferta dessa mercadoria para o mercado internacional demandava a ocupação de novas terras e um processo produtivo maior e mais eficiente. Neste sentido, o advento da linha férrea possibilitava que a produção dessa mercadoria mantivesse seu rumo em direção ao sertão, ao interior, afastando-se do litoral por meio dos trilhos. O papel das ferrovias no processo de expansão das fronteiras. Aí a nossa fonte da questão. Considerando o certo, a expansão das ferrovias estava atrelada à cafeicultura na região sudeste, à desconcentração industrial em São Paulo, à pecuária extensiva na região, ao cultivo de soja na Amazônia, ao cultivo da cana-de-açúcar na região Nordeste. Vamos para um pouquinho de aula teórica para a gente gabaritar essa questão. Bom, primeiramente, pessoal, na República Oligárquica não havia apenas o café como nosso produto primário de exportação, tá? Nós tínhamos também a produção de borracha da Amazônia, nós tínhamos o cacau, o açúcar, que ainda se concentrava no Nordeste, né? E no Sudeste também já havia produção de açúcar, ok? Então, outros produtos extrativista ou produtos agrícolas, perfeito? Porém, o nosso principal produto de exportação era o café. E vamos às principais características dessa aula, a economia da República Oligárquica. Então, vamos escrever aqui de novo, café. Ok? É o título do nosso esquema de hoje. Você aí, anota junto comigo essas informações para ter condições de memorizar essa contextualização que nós vamos fazer aqui. Beleza? O PDF dessa aula, aqui, bisurado, já está na descrição, tá? O link já está na descrição aí para você baixar esse PDF, para você escrever aqui junto comigo essas informações. Vamos lá. O café era o principal produto da agroexportação. Principal produto da agroexportação. Os paulistas, os principais produtores. Os mineiros, aliados políticos dos paulistas
também eram produtores de café. Para assegurar os interesses econômicos das elites cafeeiras, mantendo o preço do café alto nos mercados internacionais, foram adotadas algumas medidas pela presidência que era responsável pela política cambial e monetária do Brasil. Então, você vê aqui claramente uma intervenção do Estado na economia para assegurar os interesses econômicos das elites cafeeiras, mantendo o preço do café alto nos mercados internacionais. Foram adotadas algumas medidas pela presidência do Brasil, ok? Pela presidência do Brasil. Então, a gente produzia bastante café. Os paulistas, nesse caso, os mineiros também, mas os paulistas produziam bem mais café. Então, você tem aquela máxima do livre mercado. Se você tem muita oferta e pouca demanda, o preço do produto tende a ficar barato. Mas se você tem pouca oferta e muita demanda, você tem aí um preço do produto elevado. Então, os cafeicultores do Sudeste brasileiro, eles eram os maiores produtores de café do mundo. Ou seja, tinha muito café para pouca demanda. Então, qual vai ser o resultado disso? A desvalorização do café, do preço do café. Mas a presidência do Brasil garantia que esse valor não caísse no mercado internacional. Beleza? Então, vamos ver que principal medida foi essa adotada pela presidência da política do café com leite, né? Da presidência do Brasil naquele contexto da política do café com leite. Vamos lá. Ó. A partir da década de 1890, a produção do café cresceu significativamente, gerando problemas para os produtores. Uma vez que o excesso do produto tenha derrubado seu preço. Seguindo, para garantir a renda dos negócios do café, em fevereiro de 1906, foi assinado
o Convênio de Taubaté. Assinaram o acordo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, essa foi a solução encontrada pelos maiores produtores de café brasileiro. A assinatura do Convênio de Taubaté, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tranquilos? Então vamos aos principais pontos. Os principais pontos, as principais características ou o principal ponto desse convênio. Observe. O governo deveria comprar as safras do café e estocar para vendê-las no mercado internacional. O plano objetivava reduzir a oferta do café, fazendo seu preço subir. Daí a principal maneira encontrada para manter o preço do café com valor elevado. O governo compra o café e estoca o café. Vamos lá. Agora para mais uma aqui, mais um item, meu Deus do céu, mais um item dessa economia da República Oligárquica, o café. A gente sai aqui do plano, tá? Do convênio de Taubaté. O seu principal ponto. Aí a gente volta para a espinha dorsal do nosso esquema novamente. Vamos lá. Ó. No governo de Afonso Pena, o Congresso Nacional aprovou uma solicitação do presidente, no qual a União fosse fiadora de um empréstimo de 15 milhões de libras que São Paulo pretendia contrair. A proposta foi aprovada. Bom, pessoal, como nós já observamos em aula aqui no canal História para Vencer, com a política dos governadores implementada no Brasil no governo de Campos Salles, o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, os deputados e senadores apoiavam todas as propostas encaminhadas para o Congresso. Então, o Congresso tinha por costume aprovar essas emendas, solicitações encaminhadas pelo presidente da República do Brasil, haja vista a política dos governadores. Beleza? Então,
Vamos que vamos aqui para a nossa informação. A partir desse momento, o governo federal passava a ser o responsável pelas determinações do convênio de Taubaté. Tá aí. O café foi muito importante para o desenvolvimento econômico do Sudeste. O café contribuiu para a construção de ferrovias, ligando o sertão de São Paulo, o interior de São Paulo, ao litoral, até o porto de Santos. Além disso, muitos barões de café, como eram chamados, tinham ali a condição de fazer parceria e sociedades com imigrantes, com empreendedores, ou seja, eles vão também desenvolver uma indústria, certo? Uma indústria no estado de São Paulo. Então, com o capital privado dos barões de café, deu ali para se fazer ali um parque industrial em São Paulo, além da construção, claro, das ferrovias. E agora vamos responder a nossa questão. Vamos ler o excerto novamente. O excerto nos dá informações, mais informações do que a gente já viu aqui. E com base no excerto e nos nossos esquemas que nós construímos agora, a gente gabarita essa questão, beleza? Então vamos lá, futuros oficiais. Até o início do século XX, o transporte dessa mercadoria era realizado principalmente por tropeiros que cruzavam o Caminho Novo. Esse transporte se apresentava como um forte ponto de inflexão em relação aos interesses das elites agrárias em expandir suas fronteiras para regiões cada vez mais distantes das zonas portuárias, ou seja, eles ampliaram a área de produção do café, aumentaram a produção do café, certo? E agora você tem o quê? Uma grande quantidade de café e o preço no cenário internacional deveria cair, mas devido ao convênio de Taubaté, o governo comprava e estocava o excedente de café, não permitindo que o preço do café caísse. Mas, como diz o excerto, a partir do momento em que as lavouras estão mais distantes do litoral, era necessário uma via que pudesse escoar o café do interior para o litoral de forma mais rápida. Daí você vai ter as ferrovias, ok? Vamos lá. A viabilidade de expandir a oferta dessa mercadoria para o mercado internacional demandava a ocupação de novas terras e um processo produtivo maior e mais eficiente. Nesse sentido, o advento da linha férrea possibilitava que a produção dessa mercadoria mantivesse seu rumo em direção ao interior, afastando-se do litoral por meio dos trilhos. Considerando certo, a expansão das ferrovias estava atrelada à cafeicultura na região sudeste. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse conteúdo te ajude bastante. Se cair uma questão dessa na tua prova da questão VUNESP, você vai gabaritar. Ficamos por aqui. Forte abraço para vocês. Muito obrigado pela participação na nossa aula. Brasil e até a próxima.